Olá, bom dia! Deus o abençoe, oportunizando um lindo dia. E a beleza que vai acrescentar nesse dia é desfazer dúvida e fortalecer conceitos, verdades e aprender coisa que tenha fundamento. E a pergunta para hoje que me fizeram é a seguinte, essa é polêmica. Devo contribuir na igreja mesmo com minha família passando necessidades? Eis a questão. Quero-os dizer que antes de qualquer coisa nós precisamos nos examinar e nos ajustar a princípios. A gestão divina sobre a nossa vida, ela é construída em cima de princípios. E existe uma lei natural criada por Deus, desde a criação, que a aliança lá no Éden, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi, a nova aliança com Cristo, não anulou esta lei natural, chamada lei da semeadura. E o apóstolo Paulo diz que tudo o que o homem semear, isso ele irá ceifar. Quero-os dizer, a questão de contribuir é algo de inteligência, é o semear. É o semear. Quero dizer, mesmo que um agricultor seja pobre, tenha lá o seu pequeno espaço de terra que planta, hoje está modificado. Mas no meu tempo, quando eu fui agricultor, na década de 60, eu aprendi que daquilo que a gente colhe, a gente separa uma parte para semear. Contribuir na igreja, devolver o dízimo e ofertar, chama-se semeadura. E é Deus quem dá a semente e é Deus que multiplica a sementeira. Eu sei que as pessoas estão hoje buscando conselho no mundo, conselho no progressismo, conselho em ideologias malignas, conselho em filosofias malignas. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do seu dízimo, mas você precisa. Deus não precisa de nada que o ser humano semeia, de arroz, feijão, milho, proteínas, frutas, verduras. Deus não precisa, não. Mas Deus deixou a cultura da agricultura. A cultura, a lei da semeadura das culturas. E qual é a lei de semeadura da sustentabilidade? Que daquilo que você ganha, daquilo que chega às suas mãos, uma parte deve ser reservada para a semente, para que você continue colhendo. Por que muitos hoje não dão? Não dão porque não têm. E por que muitos não têm? Não têm porque nunca deram, nunca contribuíram, nunca semearam, nunca abençoaram, nunca foram fiéis a esta lei. Eu tratei um assunto desses, mais ou menos, uns 20 anos atrás, entre 18 a 20 anos atrás, uma família da igreja se converteu, vieram de segmentos bem complicados e viviam com problemas. O homem
trabalhava, ganhava razoavelmente bem. A esposa cuidava do filho. E volta e meia, quase que semanalmente, aquela criança tinha que estar levando no pronto atendimento. E como se converteram, vinham falar comigo. Pastor, ora pelo meu filho. Pastor, uma certa ocasião, ela estava com um problema, a mãe da criança, também orava. Mas chega um momento, a gente tem que descobrir quais são as brechas que as pessoas têm. Por onde o diabo está entrando para tirar a paz, para roubar recursos, para complicar na saúde e para interferir no relacionamento da família. E examinando, chegamos à conclusão, escuta aqui, vocês são dizimistas? Pastor, a gente não é porque não podemos. E me trouxe, como é que se diz, o orçamento, me trouxe a lista de despesa e me trouxe o contra-cheque do marido. Fechava 100%. Inclusive o valor do rancho era exatamente o valor do dízimo que ela teria o dever de devolver. E o pior, não dá, nossa receita não dá. Mas como é que dava um jeito cada semana? Tinha um plano de saúde para o filho, para eles, tá? Mas plano de saúde não paga remédio. O devorador estava levando em remédios, em combustível e em perdas de sono, de noite, ter que sair, procurar atendimento médico. Aí eu chamei a atenção. Você não quer fechar a porta para o diabo? Parar de interferir na vida familiar, na saúde de vocês? Pastor, mas como é que nós vamos viver? Do que vamos comer? Tu quer fazer prova com Deus? Eu te ensino. Aí eu desafiei aquela mãe que estava no meu gabinete. Faz o seguinte, a hora que você recebe ela, que administrava as finanças da casa, recebeu o contra-cheque do marido, que recebeu o pagamento, ela retirou o dízimo. Dízimo é semente que mantém receita. Dízimo é semente que mantém receita. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Como que Deus vai continuar mantendo receita para quem não é fiel para com Deus? Aí eu disse para ela, faz isso por fé. Que se Deus não resolver, eu resolvo o teu problema do rancho. E ela fez. Naquele mesmo dia, separou o dízimo e já colocou no lugar devido. Recebeu uma ligação do seu tio, que tinha condições, mas porém tinha se acidentado, batido o carro e ele precisava ir no mercado. Aquele tempo era o Carrefour. E ela ligou para a sobrinha, minha sobrinha, vem aqui, eu preciso uma ajuda tua. Me leva lá no Carrefour. E ela prontamente foi. E quando chegaram lá, o tio dela disse, pega um carrinho e faz um rancho para ti. E ela foi, empurrando o carrinho, fazendo rancho. E ele pegou dois carrinhos, um carrinho para fazer o rancho para ele, e pegou um outro carrinho. E ele observava, o que ela botava no carrinho dela, ele botava naquele carrinho. E depois botaram no carro todas as coisas. Quando chega em casa, tirou o rancho dele e disse, esse outro rancho é para ti também. Ele pagou os 3 ranchos, porém ficou com um para ele e deu os 2 ranchos. A prova com Deus. A prova, crescimento. A prova, quando a pessoa faz prova, que é fiel a Deus,
Deus é fiel e não fica devendo nada para ninguém. Essa história, a minha família tem necessidade, eu não posso contribuir, é a maior mentira que o diabo usa para empobrecer mais os crentes infiéis. Essa história que eu não tenho, ou se eu der vou ficar sem. Quero te dizer, eu fui comerciante durante 11 anos. N vezes, eu dava tudo que eu tinha na minha carteira. E antes de eu chegar em casa, até mesmo lá depois na comunhão, na saída do culto, irmãos que tinham dívidas atrasadas comigo, me pagavam. Quando você semeia, Deus é quem multiplica a tua sementeira. Deus é quem faz germinar os frutos da tua justiça. Mas essa falsa religiosidade, essa hipocrisia, porque a família tem necessidade, sim, a família tem necessidade de fidelidade a Deus. A família tem e sofre pela necessidade de o chefe da casa temer a Deus e ser fiel a Deus. Porque a família sofre resultados. A família come o resultado da fidelidade dos pais e come dos resultados das infidelidades dos pais. Quem semeia sempre tem para colher, mas quem para de semear vai parar de ter, de ganhar, e a vida cada vez vai se complicar mais. Deus abençoe. Seja fiel a Deus, faça a prova, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você não é fiel a Ele, por que Ele tem que lhe abençoar? Ele lhe salvou. A bênção é uma questão de justiça. A bênção é uma questão de obediência. A bênção é fruto, é colheita de semeaduras. Deus enriqueceu Abraão, mas deu para Abraão uma semente. Abraão, se tu uma bênção. Isaac, do maior período de crise, teve a maior colheita, porque ele semeou. E quem semeia, colhe. Deus abençoe.